Bora, vamos ver aqui o MHS, que é o famoso oscilador harmônico simples. Esse oscilador, ele parece um pouco, né, o funcionamento, por exemplo, do circuito RLC, que a gente vai começar a matematizar. Mas bora pegar um sistema que é conhecido como sistema massa-mola, desse formato aqui, uma massa M, certo? Que é o famoso oscilador harmônico simples, oscilador harmônico simples, ok? Esse oscilador, ele pode se movimentar tanto para cá quanto para cá com a velocidade v no eixo do x, certo? Então aqui tem uma mola onde a massa do oscilador é muito maior que a massa dessa mola. Então a gente pode dizer que a massa dessa mola aqui é desprezível e não tem atrito com essa rodinha aqui e a superfície. Então ele pode se deslocar aqui, ó, sem atrito. Vamos considerar como K uma constante elástica da mola, que vai depender das propriedades da mola. Beleza? Então a gente pode escrever esse oscilador como pela lei de Hooke, né? Na verdade não foi o Robert Hooke que descobriu essa fórmula não, mas o nome se deu a ele, menos Kx. Onde sinal negativo é porque essa força é uma força restauradora, certo? Então essa força restauradora, quando a gente aplica uma força F no bloco, aparece uma força restauradora contrária a essa força, trazendo o bloco para a posição de equilíbrio, né? Trazendo o bloco para a posição de equilíbrio. Então ele passa a oscilar aqui. Claro, quando ele está nessa posição máxima aqui, a velocidade é zero, nesse ponto também é zero, que é trazendo para a posição de equilíbrio. Então a gente pode dizer que essa equação, pela segunda lei de Newton, a gente pode dizer que a mx2 ponto, né, aqui é a massa pela aceleração, é igual a essa força restauradora, menos Kx. E aí a gente pode escrever essa equação como sendo 2 pontos mais Kx é igual a zero. Ok, nós temos aqui então uma equação diferencial, ordinária de segunda ordem. E essa equação é homogênea porque, né, ela é igual a zero. Então vamos resolver essa equação linear. E vamos resolver essa equação linear. Primeiro a gente vai dar aqui um chutômetro, né, na matemática, que a gente diz aqui, quase uma adivinhação. Vamos impor aqui que x seja igual a 1a e elevado a alfa de t. Bom, essa função aqui é uma função x de t, depende do tempo, né? Então se a gente fizer aqui a segunda derivada dessa função, a primeira derivada no caso, vai dar alfa e elevado a t, alfa t, né? E a segunda derivada dessa função vai ser alfa ao quadrado de a e alfa t. Bem, aí nós temos então a substituição na equação homogênea, por substituição, na verdade, a solução. A gente vai, primeiro passo aqui então nessa equação, vamos dividir então essa equação por m. Então vamos fazer mx2 ponto dividido por m mais k dividido por m, x é igual a zero. Corta m com m, a gente vai ter então que x2 ponto mais k sobre m, x é igual a zero. Vamos definir então o ômega. Depois a gente vai dar a gente vai definir esse ômega aqui, esse k sobre m, a raiz quadrada de k sobre m vai ser ômega. Então essa equação ela vai passar a ser escrita dessa forma, então x2 ponto mais ômega ao quadrado x igual a zero, ok? Para a gente escrever essa equação dessa, a gente está dizendo então que ômega ao quadrado é k sobre m.
Vamos definir esse aqui como sendo esse ômega como sendo a velocidade angular do sistema massa-mola. Então, vamos substituir agora o x', que é esse aqui, ó. Então vai ficar alfa ao quadrado de A é uma constante, né? E alfa t mais ômega ao quadrado de x, né? Que a gente definiu como sendo a e elevado a alfa t igual a zero. Colocando em evidência esses termos que nós temos aqui, a e elevado a alfa t, alfa ao quadrado mais ômega ao quadrado é igual a zero. Então nós temos a equação ficou desse jeito aqui, né? Para essa equação ser zero, a gente já sabe que a, que é uma constante que a gente não definiu, e elevado a t, esse aqui tem que ser diferente de zero, certo? Então a única possibilidade é que esse argumento alfa ao quadrado, ômega ao quadrado é igual a zero. Então a gente pode concluir que esse alfa ao quadrado é mais ou menos menos ômega ao quadrado, né? Passando a raiz quadrada, a gente vai ter aqui um valor positivo, né? Porque é uma equação de segundo grau, dois valores, então a gente vai ter que alfa é mais ou menos aqui tem um sinal negativo, né? A gente vai concluir que é ômega raiz quadrada de menos 1. Mas essa raiz quadrada de menos 1 é imaginária, então a gente pode dizer que isso aqui é mais ou menos i ômega. Ok, i ômega. Então a gente já tem o valor de alfa. Então a gente pode ter uma característica dessa equação como sendo da forma x, certo? X a elevado a alfa t. Vamos colocar x de t, né? X de t então seria 1a e esse alfa é mais ou menos i ômega t. Então essa aqui é a solução da equação, mas vamos melhorar mais aqui, que a gente pode fazer uma definições aqui. Vamos definir a seguinte regra: A1 será meio de xm e i φ e o A2 como sendo meio de xm e menos i φ. Vamos fazer essas convenções para jogar aqui na fórmula. Então a gente vai reescrever essa fórmula: x de t como sendo A1, né? A1 e i ômega, e pode colocar o i em evidência, né? Então a gente vai ter ômega t mais φ mais A2 e podemos colocar o menos i aqui em evidência. A gente vai ter ômega t mais φ mais φ. Bem, essa equação então ficou dessa forma aqui. Bem, mas a gente já sabe que a gente já sabe o seguinte, que se a gente pegar a fórmula de Euler, que diz o seguinte: e elevado a menos a i θ é cosseno de θ mais i seno de θ, certo? Essa aqui é a famosa fórmula de Euler. Bom, mas também nós sabemos que o cosseno de θ é meio de e i θ mais e menos i θ, define o cosseno. Então se a gente olhar para essa equação que a gente terminou de encontrar, a gente encontrou então que x de t é igual a A1 e i de ômega t mais φ mais A2 e menos i. Aqui a gente vai ter que ômega t mais φ. Bem, se a gente olhar para essa equação aqui, a gente vai ver que ela tem parece um pouco com esse cosseno de θ mais a constante φ. Então podemos escrever a solução como sendo
a definição que a gente deu foi xm, né? Para essa equação aqui. O A1, né? Já tinha colocado aqui o A1, mas na verdade quando eu esqueci aqui, mas esse aqui vai ficar... Teve um erro aqui. Na hora que eu tinha colocado eu esqueci, mas aqui na verdade era... aqui a gente vai ter colocado meio de xm, porque a gente não substituiu já, ó. E esse A2 é meio de xm. Exatamente. Então aí a nossa equação ajeitada vai ficar mais ou menos dessa forma. Meio, agora sim, ajeitando xm e i ômega t mais φ mais meio de xm e menos i ômega t mais φ. Agora sim, tem o fiozinho aqui do lado. Agora sim a gente pode, que eu não tinha colocado o valor de A1, né? Então aqui no A1 também. Esses valores aqui, vamos esquecer essas equações que estava errada. Ficou dessa forma aqui, que é a maneira correta. Bem, se a gente olhar para essa equação aqui, a gente vai ver que ela é o cosseno de θ, mas só que aparece mais o φ. Então a gente pode escrever a solução como sendo xm, um cosseno de ômega t mais φ, que aqui é a fase. Então temos aqui a posição do oscilador harmônico simples. Essa aqui é a posição. Bem, então nós podemos notar que esse xm é a amplitude do sistema, né? Se a gente quiser encontrar a velocidade do oscilador, a gente vai derivar essa função. A gente vai ter então aqui menos xm ômega seno de ômega t mais φ. Certo? Então essa aqui é a velocidade do oscilador harmônico simples. Certo? Se a gente quiser encontrar a energia cinética dele, basta a gente levar isso aqui ao quadrado. Então vai ficar positivo, né? Xm vai ficar ao quadrado, a amplitude vai ficar ao quadrado. Certo? Esse ômega também vai ao quadrado. E esse seno ao quadrado de ômega t mais φ. Ômega vai ficar a energia cinética x ao quadrado. E aqui nós temos aqui então o meio aqui, né? Essa aqui é a energia cinética do sistema. Se a gente quiser encontrar a energia potencial elástica, né, do sistema, é meio de kx ao quadrado. Certo? É meio de kx ao quadrado. Então nós vamos ter, vai ficar xm ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Então essa aqui será a energia, essa aqui é a energia cinética e essa aqui é a energia potencial do... Aqui tem um meio, né? A energia potencial do sistema massa-mola. Certo? E essa aqui é a energia cinética do sistema massa-mola. Deixa eu ver aqui, ômega ao quadrado, xm e tal. Bom, se a gente quiser encontrar a energia mecânica do sistema, lembrando que ômega ao quadrado é K sobre M, então a gente vai ter que ela vai ficar da forma meio de Kx ao quadrado M. Porque esse termo aqui, ó, é K sobre M. E quando a gente somar esse com esse termo, vai ficar esse termo aqui vai embora, porque vai vir daqui, ó, K sobre M. Certo? Que é a energia potencial da mola. Tá faltando o termo K aqui, ó. Tá vendo o K aqui? Esse K vai vir daqui, ó. K é ômega ao quadrado vezes M. Aqui o K, ó. Ômega ao quadrado vezes M, que vai aparecer aqui, ó. Certo? Tem um termo aqui também, um Mzinho aqui da massa que nós vamos colocar. Deixa eu colocar aqui pra você ver. Aqui tem a massa. Você tá vendo que esse termo aqui aparece aqui, ó. Então temos a energia mecânica da mola. E se a gente quiser encontrar a frequência, basta a gente fazer que ômega é a raiz quadrada de
K sobre M. E esse ômega é 2π vezes F, certo? Raiz quadrada de K sobre M. Então a frequência desse oscilador, 2π sobre a raiz quadrada de K sobre M. O período vai ser o inverso da frequência, então está aqui o período desse oscilador. Bem, aí depois que a gente resolveu o sistema massa-mola, mais tarde eu vou resolver para vocês o circuito, basicamente para a gente verificar que o circuito que a gente vai resolver é um circuito RLC, que é esse que a gente está trabalhando aqui. Ele é formado por um capacitor, certo? Tem um resistor e tem um indutor, né? Vamos colocar aqui uma fonte aqui vamos colocar aqui uma fonte aqui, né? Uma fonte. Então aqui nós temos o indutor. Então o sistema RLC, ele é formado por um resistor, um capacitor e um indutor. Esse capacitor armazena energia elétrica, esse aqui armazena energia magnética e esse aqui dissipa o calor. Já o circuito LC é apenas formado por um indutor e um capacitor. Mais fácil de estudar. Esses circuitos eles são parecidos com um sistema massa-mola. Muito obrigado, até a próxima.